Boa noite, meus irmãos. Joraci me convidou para falar hoje aqui e há um tempo eu estou interessada na questão do envelhecimento, na questão da vida. E há alguns anos atrás, meus pais, como você, do conhecimento de vocês, meu pai desencarnou com 82 anos e minha mãe faltando 3 meses para 97. Então nós vivenciamos, vamos dizer, a questão da velhice, os problemas que traz a velhice. Mas todos nós passamos pela infância, pela juventude, pela maturidade e pelo envelhecimento. Então a infância ela é muito falada, muito debatida, e hoje nós estamos vendo que a nossa população, a população mundial, não é só brasileira, está envelhecendo. Hoje nós vimos que as pessoas duram muito mais, né, na questão cronológica, a idade, mas a questão de saúde, de bem-estar, como é que está? Como nós estamos vendo isso? Será que todas as pessoas que envelhecem da mesma maneira? Será que todas as pessoas tiveram ou pensaram da mesma forma como jovens, como pessoas maduras e depois como velhos? Então nós vimos, de acordo com o Evangelho de Jesus, que a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos envelhecer de acordo com como nós vivermos, como nós levarmos as nossas vidas. Mas nós temos, cada um de nós temos a nossa infância, a nossa juventude, e temos um direcionamento. Então, de acordo com o nosso espírito imortal, de acordo com o direcionamento que derem as nossas vidas, será como nós vamos envelhecer. Nós vamos ver isso. Eu usei nesse trabalho de hoje praticamente 5 autores, né? Então nós vimos Allan Kardec, o Evangelho, que nós não podemos fugir. Em primeiro lugar, eu vou ver um livro de Cícero, que foi um filósofo que viveu 106 anos antes de Cristo. Nós vimos o grande enigma do Leon Denis, que ele fala sobre esse assunto, sobre a juventude, a maturidade, a velhice. Depois nós tratamos do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que tem uma lição belíssima sobre a mocidade, mas para falar sobre a mocidade, ele tem que falar também da infância e da juventude, não é? Depois ele fala da velhice. E nós terminamos com a Boa Nova do Irmão X. Então foram alguns autores que nós usamos. No primeiro momento, nós temos que as diferentes idades são verdadeiras estações da alma, dão suas flores e seus frutos. Vamos prestar atenção nisso, porque em todos os momentos os autores, e o próprio Cristo no final, eles vão fazer uma analogia da vida como estação da alma, como uma árvore, analogia com a árvore, com as estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Vão tratar da nossa vida como se tratasse o tempo de cada um. A mocidade. Então, a mocidade é uma fase que tem muita importância. É a primeira orientação para o nosso destino. Nela, o esquecimento do passado é completo. Suas potências estão voltadas para o futuro. Então, graças a Jesus, graças a Deus, nós temos, está lá no Evangelho, o esquecimento do passado. Então é muito importante nós termos esse esquecimento que vai ser o direcionamento do nosso destino. E todo jovem, ele pensa, todo moço pensa no futuro. Nós pensamos para frente, quer dizer, a infância já passou, hoje eu sou jovem. Então todas as nossas potências estão voltadas para o futuro. O que caracteriza a mocidade? O que caracteriza a juventude?
a opulência, a plenitude da vida, a superabundância das coisas, o impulso que cada jovem, que cada moço tem para o futuro. Todo mundo pensa para frente, ninguém vai pensar no passado. Então nós vamos pensar no nosso futuro. A dedicação, a necessidade de amar, de se comunicar. São pessoas, os jovens têm muita força e grandes esperanças. Quem nos diz isso é o Leon Denis, no Grande Enigma. Então todo jovem tem aquela força interior que nos falta na velhice. Todo jovem pensa no futuro, todo jovem é corajoso, todo jovem sente um impulso para a frente e não é, de modo geral, negativo, né? Nós colocamos aqui duas pessoas jovens e jovens, quando crianças, na infância, sofreram muito, mas essas pessoas nós escolhemos que foram e são grandes representantes da doutrina espírita. Então nós temos o nosso Chico, o jovem, olha que bonito, né? Temos o nosso Divaldo, jovem, né? Dois jovens que deram flores e frutos. Então quando estava pensando em fazer a nossa conversa, escrever a nossa conversa da noite de hoje, eu fiquei pensando quantas pessoas, para a gente estar pensando como nós pensamos, quantas pessoas não usaram a sua juventude, a sua mocidade para edificar grandes coisas. Então nós não poderíamos deixar nunca de pensar nesse que nos legou, que é o nosso Chico, que nos legou mais de 400 obras, trabalho que começou na juventude, na mocidade e foi até a velhice. E graças a isso, graças a esse trabalho dele, nós temos hoje onde nos basearmos. Nós temos hoje obras magníficas para compreender o nosso presente, o nosso agora e também entender qual vai ser o nosso futuro. E o nosso Divaldo, como dizia o Chico, tinha estrelas na boca, nasceu para falar de Jesus, nasceu para falar do cristianismo, nasceu para nos dar esperanças em dias melhores. E a juventude, então, segundo os nossos autores, pode ser comparada, agora é Emmanuel que está dizendo, comparada à esperançosa saída de barco para a viagem importante. É como se nós chegássemos na frente de um barco, entrássemos nesse barco e vamos fazer uma viagem importante. Então diz-nos Emmanuel que a infância foi a preparação para essa saída. A velhice será a chegada. Então a nossa maturidade vai ser o meio, vai ser o nosso crescimento, a nossa juventude, a nossa maturidade será o nosso crescimento. E a nossa velhice será o nosso retorno. Será a chegada ao porto. Só fazendo um parênteses, outro dia uma amiga minha me disse: Rosalina, nós precisamos de ouvir alguma coisa sobre a morte. Primeiro, nós não precisamos de ouvir muito sobre a morte, porque ela chega, querendo ou não, ela chega cedo ou tarde. Nós temos é que viver bem. Nós não temos que falar da morte, nós temos que falar da vida, porque a morte não existe. A morte não existe. Existe um retorno, e esse retorno será positivo ou negativo, de acordo com como nós tratamos os nossos dias de trabalho, de acordo com como nós vivemos na Terra. Todas as fases, infância, juventude, maturidade, velhice, requisitam dos marinheiros experientes, requisitam as lições desses marinheiros experientes, aprendendo a organizar e a terminar a viagem
com o êxito esperado, com o êxito desejado. Vamos ver o que nós entendemos, quem são esses marinheiros expelidos. Nós precisamos de alguém que nos dê caminhos. E de um modo geral, quem dá caminho para a infância, quem dá caminho para a juventude é o mais velho. São os marinheiros mais experientes. Jesus disse que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então todos nós temos os marinheiros na nossa vida. Vai depender de como nós interpretamos os chamados desses marinheiros. Olha que coisa interessante. Amparar a mentalidade juvenil, não lhe oferecer perspectiva de domínio ilusório. Muitas vezes os pais, no afã de dizer e de agir, dizendo: eu não tive isso, não tive aquilo, então eu vou oferecer com muita abundância tudo isso para o meu filho. Será que é o melhor? Não é melhor ajudá-los a descobrir um pouco as coisas? Nós, como pais, sabemos o quão difícil é tomar decisões. Então Emmanuel nos diz: nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice de segurança para o futuro. Muitas vezes, sem direcionamento, eles querem tomar determinados caminhos que necessitam do quê? De freio, de pessoas para orientar. Porque nem sempre aquilo que eles escolheram é o ideal. É o ideal. Então, não é seguro para o futuro. As lições da vida são tão complicadas, são tão difíceis, que nós temos dificuldade de interpretar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, não tem erro, não tem erro. Se como pais nós fizermos o melhor, mesmo que a gente erra, todo mundo erra, mas erramos por amor, erramos tentando acertar. Nós não podemos achar que o nosso filho tem que ser diferente, é especial. São espíritos. Nossos filhos são espíritos. Então nós temos que tomar muito cuidado e atentar, não é? Para cada uma dessas individualidades. A mocidade poderá fazer muito, desde que siga em tudo. Olha o que o Emmanuel nos diz. A mocidade poderá fazer muito, desde que siga em tudo. Justiça, isso é justo? Que tenha fé, que tenha bastante fé, que tenha um embasamento religioso, né? Que tenha amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então nós temos que passar para os nossos filhos, para aqueles que nós cuidamos, algumas coisas, e essas coisas têm que ser interiorizadas, para que o dia que eles precisarem, eles vão ter onde buscar. Então olha o que ele diz: a mocidade poderá fazer muito, desde que siga em tudo a justiça, a fé e o amor. Isso é básico, né? As melhores armas para a velhice são o quê? O conhecimento e a prática das virtudes. Se não me engano, isso daqui, essa frase é do Cícero. Cícero viveu 106 anos antes de Cristo. Olha que trabalho, né? Esse conhecimento, essa prática de virtudes, ela deve ser cultivada em qualquer idade. E se nós cultivarmos essas virtudes, vão dar frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. Olha isso. Então ele diz assim: conforme você semeia, você planta, você vai colher. Se você fizer a coisa certa, aí como espíritas, porque eles eram filósofos, e daquele tempo, eu li um livro sobre o tratado dele sobre a velhice, e é muito interessante. E ele dizia que ele não tinha medo da morte,
Por exemplo, uma pessoa viver 70 anos era muito, viver 80 nem se fala, 90 então, pelo amor de Deus, e 107 anos. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que viveu 107 anos e bem. Então todas as pessoas que ele diz, ele trata nos ciclos da vida do homem, quando ele fala homem, homem e mulher. Então chegamos a um ponto da nossa vida, por exemplo, que a nossa vida física já não vai responder tão bem àqueles desejos de todo homem e de toda mulher. Mas ele diz assim, aí é que está a sabedoria. Todo homem que sabe viver de acordo com a fase da sua vida, ele não vai sofrer. É isso que ele quer dizer para nós, né? Uma vida tranquila, olha o que Cícero diz, honorável e distinta, pode levar a uma vida pacífica e suave. Aí ele nos dá exemplos. É como se fosse um diálogo com dois jovens. Ele está conversando com dois jovens. E nesse diálogo, ele vai respondendo às questões que eles estão fazendo. Então ele diz assim, por exemplo, Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele faleceu aos 80 anos, em pleno trabalho de escrita, escrevendo, criando, 80 anos, perfeito. Isócrates escreveu o livro Penatenaico aos 94 anos e viveu ainda mais 5. Ele morreu aos 99 anos, lúcido, produzido. Com 94 anos, ele escreveu um livro. Depois, o seu mestre, Geórgias de Leôncio, viveu 107 anos, sem jamais interromper seus estudos e pesquisas. Então, quando lhe perguntavam se ele já não estava cansado de viver tanto, ele respondia, nada tenho a reprovar a velhice. Olha a sabedoria. E aí perguntaram para ele, mas você não tem medo da morte? Ele falou, não. Se eu acredito na imortalidade da alma, se eu, pela lei natural das coisas, meu filho deveria me enterrar, e eu mandei cremar o corpo do meu filho, então, por que eu vou ficar triste de morrer, sendo que eu vou encontrar aqueles que eu amo, vou encontrar os que me antecederam, os filósofos que me antecederam, meus pais, meu filho. Eles acreditavam, eles não viam como nós vimos hoje, mas eles tinham noção de tudo isso. É um preparo. E a maneira como cada um trata de juventude, de maturidade, de velhice, é mais ou menos o mesmo ponto. Então ele dizia que ele nada tinha contra a velhice. Por que ele ia reclamar de viver, né? As pessoas, de um modo geral, se preocupam muito, porque os velhinhos de hoje, gente, as mulheres antigamente com 60 anos eram velhinhas, caquéticas. Hoje não. Hoje elas são jovens, elas estão na maturidade aos 60, 70 anos. Começa a envelhecer. Dança, como? Então, nós temos, hoje com 80, 90 anos, pessoas lúcidas. Então, meus amigos se encontram comigo e dizem assim, Rosalina, você não envelhece? Eu digo, pra quê? Né? Pra quê? Por quê? Nós temos que amar a vida. Amar a vida. Nós temos que trabalhar, trabalho físico e principalmente trabalho intelectual, mental. Então eu penso que o dia que eu parar de trabalhar, intelectualmente falando, eu estarei já me preparando para o desencarne, porque minha cabeça, eu costumo dizer, eu não arrumei outra maneira de falar, é muito louca. Eu tenho necessidade de estar lendo, de produzir, de criar, de trabalhar. Porque nós não sabemos se nós vamos desencarnar com 60, 70, 80, 90, vai que a gente dura.
Então vamos durar lúcidos, trabalhando, orando, vigiando, ser vigilantes. E se Deus nos dá a bênção da vida, quando eu oro, eu sempre peço e agradeço a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção do pão nosso de cada dia, o pão da mesa e o pão do Espírito. Nós devemos agradecer, pedir e agradecer. Então Ele nos dá esse exemplo. Então o que nós temos contra a velhice? Nada, muito pelo contrário. O ideal é que a gente envelheça com dignidade, apagando como uma vela, né? E de preferência tendo uma boa morte, né? Então vamos lá. O livro chama Saber Envelhecer, do Marco Túlio Cícero, que viveu 106 anos antes de Cristo. Olha a sabedoria dos filósofos, que coisa maravilhosa. A idade madura, estamos falando agora em maturidade, falamos de mocidade, dos sonhos, do encaminhamento, de nem tudo aquilo que o jovem pensa que é certo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por isso que Jesus disse: vigiai em primeiro lugar, né? A vigilância e oração sempre. É a idade de ouro da vida, porque é a época da colheita, o mecedor, em que a maturação se opera no coração, no espírito, em todo o ser. Eu estou na mocidade, na juventude, e eu estou na maturidade, porque o espírito não tem idade. Ele não tem idade, nós sabemos isso. Mas hoje nós estamos aí. Então nos diz que felizes são aqueles cujo coração guardou a fé dos primeiros dias. Nós não vimos lá que o jovem deve ter justiça, amor e fé. Então felizes daqueles que têm uma fé sólida, uma base sólida, que balança, mas se verga, mas não quebra, não cai. Nós sofremos, nós somos humanos, mas nós não caímos, porque nós temos fé em Deus, em Jesus, né? Nós temos aqui 2 jovens da maturidade. Olha aí, primeiro nós vimos a juventude. Olha o nosso Chico, que beleza, né? E o Divaldo, eu conheci o Divaldo nessa época, uns 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, né, o jovem da década de 60, né, conhecemos o Divaldo nessa época. Aí ele diz que a idade madura é menos prática, menos primaveril que a adolescência. Claro que é. Gente, se nós olharmos um jovem, eu estou olhando aqui e vejo, que ele está aqui na frente, vê o rosto de cada um, né? Jovens, maduros e os que estão envelhecendo. Claro, nós não temos mais o frescor da juventude, não temos mais, né? Mas os frutos, igualando-se aos ramos de uma árvore, começam a aparecer nas extremidades da alma. Olha que coisa mais linda. Já não somos mais jovens, mas maduros, não é? E já começam os frutos do nosso trabalho, de uma vida, já começam a aparecer. Aí ele diz que o grande inimigo de quem está envelhecendo, que é o caminho para o envelhecimento, o grande inimigo da idade madura, e assim da vida inteira, é o egoísmo, é a pessoa que não sabe envelhecer. Então ele diz: o homem se diminui e mata pela necessidade de gozar paixões carnais e cerebrais. Aqui ele está nos chamando para o quê? Respeitar as fases da nossa vida. Respeitar as fases da nossa vida. A idade madura é o verão de nossa existência. A velhice é o outono da vida, as estações do ano.
No último declínio, quando nós estamos mais para lá do que para cá, a vida está no inverno. Segundo o modo de ver dos homens, a decrepitude, ou seja, o envelhecimento, é a ruína. É essa pessoa que está envelhecendo, nós que estamos envelhecendo, recapitulamos todas as tristezas, todos os males, todas as dores da vida. Então, essas pessoas que envelhecem dessa forma, é o prelúdio melancólico e aflitivo do último adeus. Quem pensa assim está errado. Está errado. Nós devemos, para ele é um erro, nós devemos pensar sim. Quem nessa época de Natal, eu amo Natal, pelo menos é a data que disseram que é o aniversário do Cristo, todas as pessoas se humanizam, todas, têm o desejo de abraçar, de se doar, né? De dar alguma coisa de material e de espiritual para as pessoas. Fica como se fosse um ambiente balsâmico, balsamizado de boas ideias, de boas atitudes, de coisas positivas, né? E nós nos lembramos com saudade, é diferente daqueles que já nos antecederam. Quem tem família grande se lembra dos 10, 12 irmãos, lembra dos filhos que já se foram, lembra dos netos, aquela mesa farta, enorme. E conforme você vai, os outros vão antes de você, vai diminuindo, mas não significa que você já desencarnou. Não. Nós temos que continuar e agradecer a Deus, como nos diz Emmanuel, alguns segundos ainda na carne. Então nós já estamos na maturidade, nós já estamos no verão, tendendo para o outono da vida. Eu gostaria muito mesmo, por exemplo, que eu tivesse uma família grande ainda, mas hoje eu raciocino, eu penso, meu Deus, uma refeição singela, uma oração e uma noite bem dormida é a melhor opção. Mas isso significa o quê? Maturidade. Porque na juventude você não pensa assim. Então é um erro nós pensarmos no passado, nos males, nas nossas doenças. Não. Enquanto nós estamos aqui, vamos pensar direito. É o Cícero dizendo isso. Ao contrário, a velhice é bela, é grande, é santa. Não, quem está dizendo isso é o Leon Denis. Por que eu vi que é o Leon Denis? Porque ele diz assim, ele não fala. Ao contrário, a velhice é bela, é grande, é santa à luz do espiritualismo. Ele não falou à luz do espiritismo. Ele falou à luz do espiritualismo. Porque todos aqueles que acreditam que a alma é imortal são espiritualistas. Então, para todos que acreditam que a alma é imortal, que morre o corpo, mas que a alma não morre, então para todos nós vamos ver que a vida é bela, que a velhice é uma fase bonita. A velhice recapitula todo o livro da vida, resume os dons das outras épocas da existência, sem as ilusões, nem as paixões e nem os erros do passado. Olha que coisa mais linda. É como se fosse um livro, só que esse livro nós estamos reescrevendo sempre. Então, para ele, nós deveríamos ver na velhice o que ele nos colocou aí. Uma recapitulação, um resumo dessa encarnação e de outras, não é? De outras existências. E hoje, nós não temos mais as ilusões, as paixões, os arroubos e nem os erros da juventude. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha isso? Claro que é. A velhice não é decadência, é realmente progresso. Caminhada avante progresso, caminhada avante para o termo. Esse termo, quer dizer,
para a morrência, para morrer. O termo é morte, né? Esse título é uma bênção dos céus, o título de velho. Porque quem recebe o nome de velho é porque não morreu. Não é? Porque quem morre fica velho. Graças a Deus que nós estamos envelhecendo. Porque nós estamos aqui, né? Graças a Deus. E nós temos aqui duas pessoas, as mesmas, jovens, maduros e velhos. O primeiro, o nosso Chico, que prestou um grande serviço para a humanidade, se despedindo de nós. E outro, o nosso Divaldo, quase 90 anos no imaginário. E falando que quando a gente pensa que ele está começando, meu pai, meu Deus, parece que ele não vai conseguir, quando vê, é aquela coisa, aquele monstro que fala, que atinge a todos, que é uma força interior que ele tem, que não tem ninguém igual. Então como disse o Chico, o homem que tem realmente estrelas na boca, que nos envolve, que fala e vivencia o Evangelho de Jesus. Olha que beleza, olha o que o Chico já escreveu, e olha o que o Divaldo está escrevendo no livro da sua vida. Então essas vidas, nós podíamos colocar aqui o Dr. Bezerra de Menezes, uma Ivone Pereira, uma Maga Domingos Soler, o próprio Leon Denis. Nós poderíamos colocar quantos espíritos, quantas pessoas que trabalharam para que nós estivéssemos aqui falando de Jesus. Nós poderíamos falar dos discípulos de Jesus. Nós poderíamos falar de um amigo de Silas, que eu gostaria tanto de colocar, quando fala de juventude, naquele jovem que conheceu Jesus e marcou tanto aquela fase, aquele jovem que foi tocado por Jesus, marcou tanto a fase, que ele continua na espiritualidade, falando àqueles que roubaram a própria vida, que se suicidaram, mas ele continua ainda com a feição de jovem, que foi com aquela feição que ele conheceu e que ele vivenciou Jesus. Olha que coisa mais linda. Mas nós estamos aí vendo dois lídimos representantes do Evangelho de Jesus. A velhice é o prefácio que é na entrada do livro, é o prefácio da morte. A morte, por sua vez, é um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão porque nele entramos. A verdadeira vida do Espírito, segundo a ordem da mesma lei. A morte é, pois, uma passagem, é uma transição. E aqui eu coloquei a visão espírita que nós temos da morte. As almas vão para a esfera vão para a esfera espiritual, e a sua ida, a sua chegada é proporcional ao seu grau de evolução. Jesus não disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Então nós não devemos temer a morte se nós caminhamos no caminho reto, se nós vamos pela estrada, pela porta estreita. Agora, larga é o caminho da perdição. Então nós podemos escolher entre o bem e o mal. Vai depender de nós, quando nós partirmos daqui, como nós vamos chegar do lado de lá. Esse livro pouco lido, pouco estudado, que é uma das minhas esperanças um dia da gente estudar Leon Denis, porque ele é um filósofo, é um verdadeiro poeta, mas são livros difíceis de ler, porque é filosofando em torno desses assuntos que as pessoas querem correr, né? Mas que é tão real, é de uma beleza que nos envolve, é a coisa mais linda, está lá, que é o capítulo 15 do Grande Enigma do Leon Denis. Nós temos agora o capítulo 9 da Boa Nova. Esse capítulo chama-se Velhos e Moços. E nós vamos encerrar
com essa história maravilhosa. Quando a gente trabalha na casa espírita e nós temos um problema, nós dizemos assim: meu Deus, mas todos nós somos espíritas, por que esses entrechoques? Todo mundo tem conhecimento, mas não existe o grupo perfeito, nem o de Jesus Cristo era perfeito, porque nós somos individualidades. Nós vimos que os 12 discípulos escolhidos pelo Cristo eram jovens, maduros e velhos e velhos. Muito bem. Então havia um entrechoque de opiniões sobre os projetos do futuro. Pedro e André, principalmente Pedro, que era o mais velho, eles ouviram 2 dos discípulos bem jovens, que eram o João e o Tiago. E eles estavam fazendo projetos para o futuro. Mas na conversa, o João, Tadeu, fazia promessas maravilhosas. Então eles, pouco se importando de que os mais velhos estavam ouvindo, eles diziam assim: porque nós somos jovens, se Jesus, se o Senhor nos permitir, nós vamos ganhar a terra inteira, nós pregaremos o Evangelho pela terra inteira, as nações, renovaremos o mundo. Nós somos jovens, nós somos fortes e bem dispostos. Aí ele citou o nome dos outros mais velhos, e está aqui o que eles disseram. Os jovens pensaram: que poderia realizar Simão Pedro, que mais tarde foi chamado o Zelote, que poderia sonhar o Simão Pedro, que era chefe de família e tinha todos os dias pequeninos deveres? Com que ele podia sonhar? Já era velho, né? E Mateus tinha muitas obrigações inadiáveis todos os dias. Eles ouviram aquilo e ficaram muito tristes. E o Simão, no palavreado dos dias de hoje, saiu arrasado. Ficou muito triste. Ele era um antigo pescador do lago, era velho, as forças já iam, porque é muito comum as nossas forças irem diminuindo, já iam escapulindo, né? Ele era o mais velho, ele não podia concorrer com a juventude dos filhos de Zebedeu. Lembra quem eram os filhos de Zebedeu? Aqueles 2 jovens que a mãe chegou para Jesus e pediu para que um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. São aqueles 2 jovens que Jesus perguntou: e eles poderão beber o meu cálice? Foi o que Jesus perguntou para eles, né? Porque cada um tinha que cumprir, tinha que sofrer. Claro que mas eles não eram perfeitos para sentar um à direita e outro à esquerda. Todos eles, com exceção de João, o evangelista, que morreu de velhice, todos eles foram mortos, foram assassinados, né? Então ele não podia, e ele procura Jesus e fala para Jesus tudo o que ele tinha ouvido, falou da tristeza e falou: Senhor, mas eu já sou um velho, sem forças. Realmente eles têm razão. Jesus, eu imagino Jesus com meio sorriso, disse para eles, ouviu sem surpresa, como se tivesse conhecimento das suas emoções, não é como? Ele tinha conhecimento de tudo aquilo, e disse assim, mais ou menos assim, para o Simão Pedro: Simão, a vida, na sua expressão terrestre, é como a árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Olha com o que ele comparou com uma árvore. Então vejam a infância, ramagem verdejante, coisa mais linda, né? Mocidade, ramagem verdejante, flores maravilhosas. E a velhice, os frutos. Os frutos.
é a sabedoria, é a experiência. Há ramagens, isso serve para jovens. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. O que ele falou? Há pessoas que morrem na infância. Flores que caem no primeiro sopro da primavera. Muitos jovens inconsequentes que morrem na juventude. Olha que coisa maravilhosa. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Então ele quis dizer: Simão, alegre-se, meu caro. Você passou está na terceira e última fase, e você está aí. Tem tanta criança, tanto jovem inconsequente que morre antes, e você está vivo. Então por que ficar preocupado com a questão da velhice? A ramagem é uma esperança, continua Jesus. A flor, uma promessa. Pode ser, mas pode não ser, né? O fruto é a realização. Só o fruto contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Gente, poesia pura. Olha que maravilha. É aqui que entra a beleza da lição, a nossa esperança. A nossa esperança. Olha o que o Cristo disse para nós: só o fruto, aquilo que nós plantamos, que nós cultivamos, depois que nós vamos colher a nossa colheita, só Ele, né, tem o mistério da vida. Só Ele vai nos dar o caminho que nós merecemos. Jesus prossegue: essa pode também ser a imagem da vida do Espírito, que nós acabamos de falar. Eu comparei com uma árvore, mas essa é a imagem da vida do Espírito. A existência é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Coisa linda. Por vezes vemos jovens que falam com uma experiência milenária, porque o espírito não tem idade, e vemos velhos sem reflexão e sem esperança. São crianças espirituais ainda. Por isso que nós vemos velhos que agem como crianças, como adolescentes, e vemos velhos que sabem, que souberam envelhecer. Porque eu estou aqui, né? Aí é a diferença de como nós vamos aproveitar o nosso tempo. Pedro disse para Jesus: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Todo mundo vai ter que chegar no final, né, no porto? Aí Jesus responde: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Não é essa velhice que eu estou falando, né? Mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Aí Jesus diz para ele: recordar o símbolo da árvore. Eu estou falando em símbolo, como símbolo. O fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. O fruto não pode estar bichado, ele tem que ser perfeito. Olha que coisa mais linda, porque como eles eram simples, então Jesus falava como se fosse para uma criança, em parábolas. Então, Senhor, todo mundo chega ao porto, mas não da forma como vocês são, de qualquer jeito. Não, nós temos que nos preparar para a grande viagem, né? Os moços de amanhã, Jesus disse para ele. Eu coloquei essa frase em vermelho porque ela é maravilhosa para nós velhinhos. Tá lá, olha: os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão agora envelhecendo? Sem base? Não deixes de sorrir para jovens levianos. Ele disse: naquele momento, os filhos de Zebedeu foram infelizes. Não fique triste com eles. Não tenha mágoa desses jovens. Olha o que é: não deixes de sorrir para jovens levianos inconstantes. São crianças que pedem cuidado
São crianças espirituais, eles vão chegar lá, eles vão aprender, eles vão ter tempo. Vai, Pedro, e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Jesus nos deu o caminho. Por que a tristeza da chegada? Por que a tristeza? Nenhuma. Nós não podemos antecipar, mas nós devemos chegar da melhor maneira possível, com o nosso trabalho interior, trabalharmos interiormente antes de tentar mudar as outras pessoas. Se nós vencermos o maior inimigo, que somos nós mesmos, nós já estamos fazendo um grande benefício para a humanidade. Mas venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene, Jesus disse para ele. Simão mudou a psicosfera, a maneira que ele estava triste. Ele chega, ele vai ao encontro do Tiago, filho de Cleófas, que estava fazendo um discurso religioso, uma palestra maravilhosa. Enquanto ele falava, estavam lá mães, pais e crianças ouvindo os ensinamentos que ele estava passando, os ensinamentos evangélicos. Só que eles não, e Pedro de longe vendo, eles não perceberam que duas crianças estavam ali em volta do lago de Genezaré e eles estavam andando descuidados em direção às águas mais profundas para uma criança. Pedro saiu sorrateiramente, vai lá e traz as crianças de volta, que a mãe não havia ainda se dado conta de que elas já não estavam mais lá, né? Mais tarde, quando todas as pessoas saíram, estava todo mundo bem, Pedro foi falar com o Tiago e disse para ele, entre outras coisas: Tiago, será que o Espírito tem idade? E deu uma lição para o Tiago. Olha o que ele fala: se Deus contasse o tempo como nós, como seria ele o mais... Não seria ele o mais velho de toda a criação? Olha que esperteza. Ele diz assim: olha, se a gente se contasse o tempo com nós, não seria Deus o mais velho? Não foi ele que nos criou? Né? E que homem do mundo poderia guardar a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Simão continua. O jovem então ficou muito envergonhado, abraçou e deu-lhe razão. Aí Simão o abraçou também e disse: esqueçamos as circunstâncias. Vamos esquecer isso de jovem, de velho, de infantil, porque os fins sagrados de nossa vida devem ser a edificação do reino no íntimo das almas. Nós não falamos que a única coisa que nós temos que fazer é edificar o Cristo dentro de nós, os ensinamentos que estamos dentro de nós? Tiago disse a Pedro: tens razão. Aí Pedro vai para casa, satisfeito, e à noite ele teve um sonho glorioso, segundo o irmão X. Ele via o Messias no cume de um monte e as pessoas ali todas ouvindo Jesus. Quando ele se aproxima, Jesus abraçou com carinho e agradeceu, isso no sonho, agradeceu a ele o fraterno esclarecimento que ele tinha dado para o Tiago. Falou: você foi educado, você chamou a atenção dele, mas com amor, né? E agradeceu também o salvamento das duas crianças. Ele havia salvado duas crianças da morte, né? Por amor de seu nome. Então ele não ficou ali para ouvir, mas ele saiu porque ele já tinha os ensinamentos do coração. Ele vai e salva duas crianças. Na manhã seguinte, Simão procurou Jesus e disse-lhe: mestre, agora vos compreendo. Jesus olhou para ele com amor e respondeu: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Que Jesus esteja com todos. Nós precisamos ser de Deus. Muito obrigado,